Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para hoje dar uma explicação sobre outro texto da palavra que às vezes confunde muito as pessoas. Esses vídeos curtos que estamos fazendo é só para transmitir ensinamento em larga escala e para que você entenda e compreenda certos textos na palavra de Deus. Você certamente já ouviu dizer que um texto sem contexto é mero pretexto. E esse mero pretexto, às vezes, é para se criar uma heresia ou uma palavra que não tem fundamento nenhum. Por isso que nós estamos tentando explicar pequenos textos, para que você consiga entender rapidamente de que se trata. Você sabe muito bem da história da arca quando estava na casa de Abinadab e teve que ser levada para Jerusalém. Então, as pessoas que foram buscar a arca não tinha assim uma preparação, não tinha assim uma orientação, não sabiam como fazer e acharam que podia pegar a arca e colocar em cima de um carro de boi. Ora, colocaram a arca em cima do carro de boi e começaram a caminhar. E você sabe essa história porque é muito conhecida. Você sabe que de repente a arca começou a escorregar, os bois começaram a tropeçar e aí a arca começou a escorregar da arca e cair no chão. Aí um jovem que estava ali, um jovem sacerdote, não se esqueça de que ele era sacerdote, filho de sacerdote, seu irmão também era sacerdote, a arca esteve na sua casa por muitos anos, e de repente ele se atira e segura a arca, não deixa a arca cair, a arca do concerto, a arca da aliança. Então quando ele segura a arca, de repente ele morre fulminado pelo Senhor, morreu fulminado e caiu ali, a arca não caiu, claro, seguraram. E aí, resultado, por causa disso, a arca não continuou mais sendo conduzida. Eles estavam perto de uma casa de um escravo chamado Obed-Edom, e aí deixaram a arca na casa de Obed-Edom e voltaram para Jerusalém. Bem, o que se diz até hoje é que Uzá ele foi inconsequente, que ele cometeu um tremendo erro, porque nenhum homem pode tocar na arca do Senhor, principalmente pensando que está salvando ou ajudando ao Senhor, A história é bem diferente, porque quando você lê a Bíblia em português, você vai ver que a palavra diz assim: e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Ou seja, Deus ficou irado com ele e manifestou a sua ira matando Uzá. Ora, vamos explicar uma coisa para você. Aquela arca esteve na casa de Uzá por muitos e muitos anos, Num texto você vai encontrar 20 anos e no outro texto vai encontrar cerca de 70 anos quando você faz os cálculos do tempo de Saul até chegar ao tempo de Davi. Davi agora era o rei. Então você vai ver que ele foi criado junto com a arca na casa dele ali. Provavelmente Uzá tocou naquela arca várias vezes e não aconteceu nada, absolutamente nada. Porém agora acontece que ele segurou a arca e morreu, foi fulminado. As pessoas dizem que foi pecado, ele pecou ao tentar segurar a arca. Realmente não devia ter feito isso. Mas preste atenção, quando você vai no texto original, quando você vai no hebraico, porque a palavra foi escrita no hebraico, não foi em português, a palavra está diferente. Na sua Bíblia em português diz que a ira de Deus se acendeu contra Uzá. Porém, no texto original diz que a ira de Deus se acendeu, se manifestou em Uzá. Olha a diferença. Uma diz contra, em português diz contra, no hebraico diz em. E eu vou te explicar uma coisa. Se Uzá não se apresentasse para segurar a arca, ele morreria de qualquer forma. Mesmo que ele não segurasse a arca, caísse, ele morreria. Porém, morreria todo mundo. Todo mundo que estava olhando aquela cena da arca caminhando, as pessoas curiosas que estavam ali, os sacerdotes estavam ali, até os animais morreriam. Porque a ira de Deus não ia se manifestar nem contra Uzá, nem Uzá, se manifestaria contra todo mundo. E a ira de Deus mataria todo mundo, porque Deus não poderia ser envergonhado vendo a sua arca cair de um carro de boi. Ele já estava sendo desonrado quando a arca estava no carro de boi. E, portanto, ele não poderia ser desonrado com a arca cair no chão e vai a vara de Arão para um lado, a Torá para o outro, o maná para o outro. Então não podia. Então, quando Uzá se ajogou, quando Uzá se apresentou, quando ele foi à frente de segurar a arca, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele não escaparia. Mas ao fazer isso, ele se tornou uma figura de Cristo. Porque ele se ofereceu para morrer
e salvar todas as pessoas que estavam ali, inclusive a sua família. Salvou todos os curiosos, salvou todas as pessoas que estavam ali. Salvou até os animais, salvou tudo. Morreu sozinho para salvar todo mundo. Ele fez com consciência, ele era sacerdote, ele entendia, ele sabia disso. E aí ele salvou. Então, na verdade, Uzá não foi um pecador qualquer, não foi um inconsequente qualquer, ele foi um herói, figura de Cristo, que salvou todo mundo, deu a sua vida para salvar de todo mundo. Amém? Então, quando vê alguém ministrando por aí, dizendo que Uzá pecou, que Uzá errou, que Uzá fez isso, Uzá pecou sabendo o que estava fazendo. Ele se apresentou para salvar toda aquela multidão que estava ali. A ira de Deus se manifestou nele e não nos demais. Não foi contra ele, o ódio dele, a raiva dele, não. Deus trouxe toda a ira dele para manifestar apenas Uzá. Vou matar apenas ele para salvar todos os outros. Deus te abençoe, que essa palavra seja uma bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.